hoje vejo os filhos de José Eduardo Santos a reclamarem pela vida, pelas perseguições, eu fico indignada. Eu até choro, meus irmãos, porque eu penso nos filhos do Salpeto Pena. Penso até mesmo nos filhos do Savimbi, nos filhos de muitos angolanos que ficaram órfãos desnecessariamente. Seus pais foram decapitados por capricho de José Eduardo. Fico indignada pela guerra, pelos nossos irmãos que eram levados sem preparação nenhuma na guerra, que eram decapitados em frente de combate e enterrados de qualquer maneira. Milhares de angolanos esperavam que um dia o filho voltasse. Nunca voltaram, sem notícia. Até agora existem angolanos que não sabem o paradeiro dos seus filhos. Foram na tropa, morreram, foram decapitados, enterrados não sei aonde, sem darem nenhuma informação à família. Como é que o filho morreu, onde é que foi enterrado. Mas estas filhas e filhos de José Eduardo Santos vêm reclamar. Meu pai foi envenenado, meu pai foi morto, foi levado de qualquer maneira em Angola. Mas essas mesmas filhas nunca pediram perdão às filhas do Salpeto Pena, aos filhos do Ben Ben, aos filhos de milhares de angolanos que ficaram órfãos, viúvos, pelos caprichos de José Eduardo Santos, porque queria continuar no poder através da guerra. José Eduardo Santos foi bandido sanguinário, não perdoava opositores. José Eduardo Santos não quis sair do poder. Por isso é que ele implementou a guerra por vários anos, porque foi um método para ele perpetuar-se no poder. O vosso pai, se realmente fosse um grande homem, hoje deixaria Angola democrática, com autarquias. Hoje nós não teríamos a justiça que nós temos, a CNE que nós temos. Estas foram as condições que o teu pai criou para os angolanos. E vós estás a ser vítima das condições que o vosso pai preparou. Sem justiça, CNE capturada. Justiça capturada, instituições todas capturadas. Foi o vosso pai que organizou o país desta forma. Então vocês caíram na ratoeira do vosso próprio pai. Porque a maldade do MPLA é tão grande que eles pensam a maneira que eles governam Angola não irá compactuar na sua própria descendência, na sua própria vida. Eles criam as condições de morte para os angolanos, mas esquecem-se que quando morrerem os seus filhos e seus netos não terão outro sítio para viver senão Angola. Porque se esses mais velhos, se José Eduardo Santos pensasse no futuro de Angola, hoje as suas filhas estariam em Angola. Se José Eduardo Santos realmente criasse um clima de reconciliação com a UNITA ou os demais partidos, vamos governar juntos, somos irmãos, vamos formar o nosso país, vamos governar em democracia, demos as mãos, abraços. Hoje vocês não estariam a sofrer. Vós sois as vítimas daquilo que o vosso pai proporcionou para Angola e os angolanos. Então eu fico indignada, porque estas manas esqueceram-se quem realmente foi o seu pai. Como é que José Eduardo Santos atuava, como é que ele governava. Vosso pai foi sanguinário, decapitava os angolanos, usava o feitiço para amarrar os angolanos e matar os angolanos. Eu na minha infância assisti pessoas a serem amarradas e serem mortas, enterradas em valas comuns, com pretexto que eram feiticeiro. Vosso pai foi sanguinário por excelência. O que ele passou mereceu-lhe, porque quem semeia vento, recolhe tempestade. Quem vive santo, morre santo. Não venham aqui nas redes sociais pintarem um José Eduardo Santos santo, porque o vosso pai não foi santo. A humilhação que ele teve na morte em Barcelona mereceu-lhe. O vosso pai não teria um outro fim, senão aquela humilhação. Minhas manas, aceitem. É Deus que exalta, é Deus que humilha. Quando Deus nos dá a possibilidade de estar no tope, devemos viver bem. Devemos abraçar os nossos irmãos, governar com amor e carinho, com compaixão. Não é pisar no povo, não é cuspir no povo. José Eduardo Santos, ele que sabia com quem dormir, com quem fazer filho, montava nas mulheres como cavalos. Fazia filhos torta direita, sem respeito, sem remorso. Vosso pai não foi santo, não. Vós sois vítimas do vosso pai. Vocês estão a provar o veneno que o vosso pai plantou. Vosso pai nunca foi um homem inteligente, porque se fosse inteligente, previa o futuro. Vosso pai nunca foi sábio, porque um sábio vive no presente com olhos no futuro. Vosso pai pensou que era imortal. Gostava de ser glorificado, adorado como uma divindade. O melhor é Zedu. Não havia uma outra possibilidade para o teu pai, o vosso pai morrer. Aquela humilhação foi a melhor opção que Deus encontrou para mostrar aos angolanos e ao MPLA como se governa um povo. Para mostrar ao MPLA um ensinamento, meus irmãos. A morte e a humilhação de José Eduardo Santos, vocês do MPLA, se não aprenderem os ensinamentos que vêm daquela morte, daquela humilhação, meus irmãos, vós todos tereis o mesmo destino. Porque com Deus não se brinca. Não se brinca com um povo, porque o povo pertence a Deus. O povo é de Deus. Ninguém tem autoridade de massacrar um povo, de pôr um povo a comer no contentor, de tirar a vida a um ser humano, de deixar uma criança órfã, um pai viúvo, uma mãe viúva. Ninguém tem esse direito. Por isso, o que José Eduardo Santos provou foi mesmo aquele cálice que o papai dos seus preparou de toda a eternidade para ele. Quem mata com espada, morre com espada. O que João Lourenço fez, meus irmãos, foi simplesmente ser usado por Deus. E Deus irá usar também outra pessoa para humilhar o João Lourenço. Porque Deus age na história através do homem. Deus usa o homem para exaltar
e para humilhar. Então, minhas manas, com muito respeito mesmo, porque até vocês estão a ajudar, estão a ajudar, estão a ser ativistas, estão a ajudar Angola a ter o ódio do MPLA. Nesta parte eu agradeço. Mas saibam também que o vosso pai não foi santo. O vosso pai viveu com os seus caprichos, com as suas paixões sexuais. O vosso pai não pôs Angola em primeiro lugar, pôs o MPLA e os seus apetites sexuais. O vosso pai obedecia simplesmente os seus caprichos, os seus apetites sexuais. Por isso é que ele nunca guardou o seu pipito dentro das suas calças. Porque ele pensava que toda mulher angolana ele podia abusar de qualquer maneira. Quantas crianças o vosso pai deixou? Quantos filhos o vosso pai deixou sem serem registrados? Sem ir à escola? Analfabetas como qualquer angolano. Então vosso pai não foi santo. Não é digno de respeito. Não é digno de veneração. Nem de honra. Vosso pai decapitou a UNITA. Vosso pai deixou órfãos, filhos de Salpeto Pena, filhos de Savimbi, sem remorso. Vosso pai morreu, teve o descaramento de morrer, sem pedir perdão aos angolanos, sem pedir perdão aos órfãos, às vítimas. Vosso pai podia muito bem dar amnistia ao Calupeteca e muitos outros angolanos. Vosso pai foi um covarde por ter morrido sem dar amnistia ao Calupeteca. Vosso pai não merece piedade, é um covarde, é um satânico. Não merecia um outro desfecho. Minhas manas, e se vocês pelo menos estiverem convertidas, mulheres novas, homens novos, peçam perdão a Deus e peçam perdão pelos erros do vosso pai aos angolanos. E deixem de lamentar, porque nós, os angolanos, é que deveríamos lamentar a toda hora, porque nós é que ficamos órfãos, nós é que ficamos ignorantes, idiotas, analfabetas, por causa do vosso pai, da guerra que ele semeou. Acredito que Agostinho Neto iniciou a guerra, mas o vosso pai continuou a guerra. Ele fez da guerra um método de trabalho, um método para perpetuar-se no poder. Desculpem, existem muitos órfãos viúvas, não venham lamentar. Tenham a consciência e o remorso, não lamentem pela vida. Vocês pelo menos tiveram educação. Vocês foram nas universidades, e melhores universidades na Europa, na América. Enquanto os angolanos, através do vosso pai, ficaram ignorantes. Nós hoje temos angolanos que não sabem escrever o nome, não sabem ler. Graças ao vosso pai, que simplesmente governou para si próprio. E se o vosso pai fosse realmente inteligente, não deixaria o poder ao João Lourenço. Como é que um governante que governa Angola por 40 anos não conhecia as intenções de João Lourenço? Esse homem inteligente, meus irmãos, é um homem que trabalha com João Lourenço lado a lado durante tantos anos. Não conhecia as intenções de João Lourenço. Não conhecia João Lourenço. Vai deixar o poder de bandeja. É para ver que o vosso pai não foi sábio, não foi inteligente. Não sei se no MPLA existem pessoas inteligentes. A única inteligência que o vosso pai tinha é montar em cima das mulheres. É isto que José Eduardo Santos tinha. Porque se fosse inteligente, iria prever o futuro. Iria prever o que iria acontecer a vocês depois da sua morte. Depois de deixar o poder. Mas mais velho estava obcecado pelos seus vícios, pela vingança, pelo ódio pelos angolanos. Agradeçam a Deus. Vosso pai santomense chegou em Angola com mala no sovaco, com as camisas no sovaco. Nós, os angolanos, estúpidos como somos, demos-lhe do aconchego e tratou-nos daquela forma, cagando em cima de nós. O homem que nós acolhemos, o homem que veio de longe para Angola, é o homem que fez os angolanos escravos, mendigos, pobres e desgraçados.